Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme A Carta, de 1940. Todos os anos, na temporada de premiações, sempre tem aquele título que tem vários atributos positivos, é bem visto pelo público e também pela crítica, acaba sendo indicado em várias categorias, mas acaba saindo sem nenhum prêmio no final das contas na cerimônia da academia. Esse foi exatamente o caso de A Carta que a gente está analisando agora. Ele foi lembrado em nada menos do que 7 categorias, mas acabou saindo sem nenhuma estatueta. Leslie, what's happened? Didn't they tell you? They said Hammond was killed. Is he still there? I had your head boy remove the body to a shed. Essa foi uma produção dos estúdios Warner Bros. De alto gabarito, recheado de grandes nomes não só do ponto de vista artístico como também técnico. Para vocês terem uma ideia, foi destacado para fazer a trilha sonora desse filme ninguém menos do que Max Steiner, que foi responsável pelas partituras, por exemplo, de O Delator, de 1935, e a mega produção E o Vento Levou, de 1939. Isso para ficar só em títulos que a gente já analisou aqui no canal. Já a fotografia ficou a cargo do profissional ítalo-americano Tony Gaudio, que ostentava uma estatueta no seu currículo, conquistada pelo filme A Diversidade, de 1936. E aqui eu destaquei a questão da fotografia porque o seu apuro técnico e o seu conhecimento da linguagem cinematográfica foi fundamental para os efeitos compreendidos pelas plateias ao assistir esse filme. A proposta estética dele segue exatamente a cartilha dos filmes noir, que foi um gênero iniciado justamente nesse contexto de Segunda Guerra Mundial e que trouxe algumas características específicas para o cinema norte-americano. Esse filme se encaixa numa espécie de primeiro período de consolidação do cinema noir. Ainda era uma zona de transição, mas já é possível ver aqui vários dos elementos que se tornariam clássicos nos anos seguintes. A dura realidade vivida na Europa acabou tornando o humor social bastante negativo, refletindo nessas histórias que envolvem assassinato, traição, perda da inocência e falta de confiança entre os personagens. Características que esse trabalho carrega ao longo de todas as sequências, mas que já ficam bem evidentes logo no início. Oh, Leslie, Yes? there's just one question I'd like to ask you. Yes, what is it? When I was looking at Hammond's body, well, I'm sorry, my dear, but this is a question that's bound to come up. Yes, Howard, what is it? It seemed to me that some of the shots must have been fired after he was lying on the ground. Oh, I know it must sound terribly cold-blooded. But I was so terrified. A trama transporta o espectador até a Malásia, onde, em meio a uma plantação de borracha, um assassinato acontece. Os trabalhadores que descansavam depois de um dia cheio de trabalho, ao ouvirem todo aquele barulho, acabam correndo assustados para ver o que tinha acontecido. Chegando lá, eles são testemunhas da cena do crime, onde a mulher do proprietário das terras, conhecida como Leslie, acaba de soltar uma arma de sua mão. No chão, não muito longe de onde ela estava, o corpo de um homem já sem vida. Geoff Hammond acaba sendo morto a sangue frio numa das cenas mais bem construídas de assassinato desse ano de análise. Perceba você o quanto o impacto dessa cena acaba ecoando ao longo de todo o filme. O impacto daquelas imagens e a maneira com que o diretor apresenta cada um dos elementos acaba fazendo com que a gente recorra a ela a todo momento. Existe um impacto muito grande pelo assassinato a sangue frio e pelo fato da gente não saber exatamente o que teria motivado aquela ação. A premissa do filme, portanto, está colocada de forma muito clara logo nesse início. Logo na sequência, a gente acaba conhecendo a primeira versão contada pela Leslie. Pelo seu relato inicial, ela na realidade tinha reagido a uma tentativa de estupro, agindo portanto em legítima defesa. No entanto, a história parece não encaixar direito ali naquela versão que foi contada e o próprio advogado responsável por defender a mulher começa a desconfiar. Isso acaba sendo potencializado a partir do momento em que ele descobre a existência de uma carta
que comprovaria um caso extraconjugal entre ela e o homem baleado. Esse documento, portanto, é um fato novo e tinha a prova cabal de que na realidade ela tinha convidado o homem baleado para ir até a sua casa. A intenção era aproveitar a ausência do marido ali da propriedade para que os dois pudessem ficar juntos. Alguma coisa, portanto, tinha acontecido de diferente para esse crime ter acontecido. É claro que a Leslie não se dá por vencida e, para tentar limpar a própria barra, ela vai atrás da detentora desse documento, que no caso é a viúva do homem baleado, para comprar o silêncio dessa testemunha por $10.000. Com isso, ela não só garantiria a sua liberdade, por ter certeza que o artefato não seria apresentado em nenhuma fase do julgamento, como também limparia a sua barra com o marido. E aí perceba você que essa personagem, da forma como está construída, apresenta todos os elementos clássicos de um filme noir. É a figura da mulher assumindo um protagonismo social em função da ausência masculina provocada pela Segunda Guerra Mundial, mas nem por isso em situações edificantes. A personagem da Leslie demonstra, no mínimo para o espectador, muita falsidade, traição e moral altamente questionável. Leslie, I shall have to talk very plainly to you. I told Robert just now that I was certain of your acquittal. I didn't say that just to cheer him up. I don't believe the jury would have left the box. This letter places an entirely different complexion on the whole case. It'll put the prosecution on the track of suspicions which have entered nobody's mind. Um dos elementos de maior destaque desse filme, além do fato dele ser um marco temporal muito importante para o próprio cinema noir, é sem dúvida alguma a interpretação excelente de Bette Davis. Nessa época ela já era uma das estrelas mais consolidadas de Hollywood, tendo 2 Oscars no currículo. Em 1935 pelo filme Perigosa e em 1938 pelo filme Jezebel. Ela estava, portanto, surfando aí nessa popularidade e inclusive nesse mesmo ano de 1940 ela estrelaria outro filme indicado na categoria de melhor filme que a gente inclusive já analisou aqui no canal. Tudo Isto e o Céu Também, um papel muito diferente desse, onde ela interpreta uma governanta lá na França. O papel mais desafiador e bem executado, no entanto, é justamente esse que ela interpreta no caso de A Carta, pelo qual ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz. A personagem dela é a de uma mulher que se vê encurralada, mas tenta não demonstrar isso a partir das suas feições. O progresso das investigações acaba abalando a confiança dela, algo que ela tenta não transparecer. Isso inevitavelmente acaba gerando um conflito interno do qual ela não consegue se desvencilhar com facilidade. As situações às quais ela é colocada ao longo das sequências fazem com que cada escolha tomada pela personagem tenha consequências lá na frente, e não necessariamente da forma que ela tinha planejado. Uma situação que exige a interpretação de uma artista de grande calibre, como era o caso dela. Every time I met him, I hated myself. And yet I lived for the moment when I'd see him again. It was horrible. There was never an hour when I was at peace, when I wasn't reproaching myself. I was like a person who is sick with some loathsome disease and doesn't want to get well. Ainda falando das atuações, o ator britânico James Stephenson, que interpretou o advogado, acabou também sendo lembrado pela Academia com uma indicação na categoria de melhor ator coadjuvante. A princípio esse nome encontrou alguma resistência, que foi derrubada pelo chefe do estúdio, o Jack Warner. Esse filme foi adaptado de uma peça de teatro que, por sua vez, tem como origem um pequeno conto publicado no ano de 1925. 4 anos mais tarde, em 1929, já seria produzida a primeira versão cinematográfica da história, que teve inclusive o mesmo título, A Carta, e trouxe a atriz Jana Eagles para o papel protagonista, lhe rendendo inclusive uma indicação ao Oscar de melhor atriz ainda na segunda cerimônia de entrega de prêmios. Em 1947 seria produzida ainda uma terceira versão dessa história no cinema norte-americano, o decepcionante A Cruz de um Pecado. Essa foi certamente a melhor versão cinematográfica dessa história até os dias de hoje, mas com uma ressalva. O texto originalmente publicado teve que ser modificado em função de imposições colocadas pelo Código de Produção, muitas vezes conhecido também como Código Reis. Você que acompanha aí essa fase de ouro dos grandes estúdios de Hollywood,
sabe que a própria indústria acabou se impondo um sistema de autocensura e a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas teve um papel bem importante para fazer com que todos cumprissem as regras ali impostas. Com o objetivo principal de aproximar o cinema de algumas classes sociais que ainda viam ele com uma certa relutância, vários temas acabaram sendo proibidos de serem abordados. Basicamente, o destino dos personagens tinha que obedecer a certos padrões éticos para que o filme fosse aprovado. E isso fez com que o desfecho da trama em relação à protagonista fosse modificado. Eu não vou revelar o que acontece para não dar nenhum spoiler, mas fique sabendo, você que assistiu essa obra, que o destino dela nas páginas é diferente do filme. Robert, it's no use, is it? Can't go on, can we? I don't know, I can't say. You're so kind and generous. You should have the sort of wife you really deserve. Grande parte dos méritos narrativos desse trabalho recaem sobre os ombros de William Wyler, um dos mais habilidosos diretores de cinema dessa época. Me chama muito a atenção o fato dele entregar uma decupagem precisa, que evidencia os elementos mais potentes em cada momento da trama. Perceba como ele trabalha, por exemplo, as cenas externas da nossa personagem protagonista. Todas as vezes que ela está fora da sua zona de conforto, andando ou pela rua ou pela área externa da sua casa, a câmera observa ela à distância, como se fosse um observador espreitando a presa. Ali ela está claramente desprotegida, em um ambiente hostil a ela. Isso reflete não só o estado físico, mas principalmente psicológico dessa personagem. Todas as vezes que ela tem que enfrentar um mundo externo, que está fora da sua área de controle, ela fica vulnerável. E na realidade, até mesmo a sequência onde ela vai atrás da carta para tentar recuperar essa prova material, ela aparece normalmente ou nas sombras ou longe do primeiro plano. E por falar em sombras, esse jogo de luzes que era típico do noir também está presente com muita intensidade aqui e principalmente nas cenas finais. William Wyler não pode ser categorizado por um gênero específico, ele transita muito bem por vários deles. E nesse caso do noir, ele também representa todos os aspectos principais do gênero com bastante habilidade. You won't have to show Bob the letter, will you? I'll do everything possible to prevent him from seeing it. He'll be an important witness, and he should be as firmly convinced of your innocence as he is now. And after the trial? A Carta é um dos melhores filmes noir, pelo menos desse início da década de 1940, porque ele traz não só a atuação excepcional de Bette Davis, uma das maiores atrizes da sua época, como também a direção talentosa e muito cuidadosa de William Wyler, um dos diretores mais habilidosos e seguros da sua geração. Some a isso uma trama bem costurada, uma fotografia de primeira qualidade, uma trilha sonora envolvente e uma produção caprichada dos estúdios da Warner, e você tem realmente um dos filmes mais representativos desse ano de 1940, que infelizmente, apesar das 7 indicações que incluíram Bette Davis e William Wyler, acabou saindo sem nenhum prêmio. E agora eu quero ouvir de você aí, gostou ou não gostou desse filme? E desse vídeo? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários para deixar a sua opinião sobre o filme e também sobre esse vídeo. Não esquece também de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Com isso a gente bota um ponto final nas análises de cada um dos filmes indicados pela Academia na categoria principal de 1940 e o próximo vídeo aqui do canal vai ser o debate. Aquele que você já está acostumado, onde eu vou receber 2 convidados muito especiais para a gente falar mais um pouquinho de cada um desses filmes, bem como daquela cerimônia de entrega de prêmios. Como é que será que foi essa cerimônia há 80 anos atrás, hein? Descubra no próximo vídeo aqui do canal, tá imperdível, e eu te espero aqui.